Os jogos de ida das oitavas de final da Série D rolaram nesse final de semana e, meu irmão, teve muita surpresa, teve time invicto caindo, tá? Teve time que foi fora de casa e praticamente resolveu a classificação. Tem muita classificação que poderia estar resolvida, mas não está. Então a gente vai conversar aqui sobre os jogos das oitavas de final e ver os favoritos para passar para as quartas de final da Série D. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, meu irmão, Diogo Cunha aqui na área para falar mais uma vez sobre Série D. Mais cedo lancei um vídeo sobre Série B, amanhã tem Série C, tem Série A, Libertadores está rolando solta aí, comenta aqui embaixo se você quer também vídeo sobre Libertadores, sobre Sul-Americana, mas o fato hoje é sobre Série D. Então se inscreve aqui no canal porque aqui você fica sabendo de tudo sobre os times do futebol brasileiro, tá? O torcedorismo fala sobre futebol brasileiro e você que é brasileiro e ama futebol tem que se inscrever aqui, beleza? Então, cara, a gente vai falar sobre os jogos de ida das oitavas de final da Série D, né? Lembrando que são 16 times ainda vivos na competição. Eles estão se enfrentando nas oitavas de final, só 8 passaram ali para as quartas de final, onde serão definidos os times que vão subir de divisão nas quartas de final. Quem passar para a semi vai subir. Mas a gente vai falar primeiro das oitavas, tá? E já tem classificação aí praticamente resolvida. Vamos ver junto na tabela aí da Série D. Então aí está a tabela das oitavas de final da Série D. Você está vendo aqui que é a coluna da esquerda, né? Já temos os resultados dos primeiros 8 jogos dessas oitavas de final, né? E, cara, os times que estão classificados, né? Aqui estão os jogos que serão jogos de volta, que vão definir todos os classificados para as quartas de final. Então temos o confronto entre Manauara e Retrô, 13 e Altos, Iguatu e Manaus, Porto Velho e Itabaiana, um bom jogo, tá? Porto Velho tem feito bons jogos. Brasiliense, Brasil de Pelotas, Maringá e Portuguesa, Nova Iguaçu, Inter de Limeira, Anápolis e Cianorte. São esses 16 times que estão brigando aí pelas vagas nas quartas de final. A situação ali vai ser definida, meu irmão. A gente vai saber nas quartas de final quem vai subir. Quem subiu é quem passou das quartas de final. E aí depois teremos as semis e a final, obviamente, ainda que é muito importante para a gente descobrir o campeão, o grande campeão da Série D que vai ganhar um prêmio milionário, né? Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Já fiz um vídeo sobre o prêmio milionário, vou deixar aqui em cima no card para você assistir depois, né? Procura ali, tem aqui no card, é só clicar no card que depois você vai direto para esse vídeo. Vai ganhar muito dinheiro quem for campeão da Série D, tá? Vai ajudar bastante na temporada do ano que vem. Mas vamos falar aqui sobre primeiro as oitavas de final, porque para chegar na final, para chegar nas quartas, para chegar na Série C do ano que vem, tem que passar pelas oitavas de final. O primeiro jogo, eu sabia que ia ser um confronto daqueles, né? O Retrô vem de eliminar aí o América de Natal, né? Um dos favoritos ao acesso. É um grande jogo que foi, né? Foi para os pênaltis, né? O confronto entre América e Retrô. E, cara, pegou o Manauara, que é simplesmente o time com a melhor campanha de toda a Série D. O Manauara não tinha perdido para ninguém. Dá pra gente somar os jogos aqui, ó. 2 jogos na segunda fase, quando empatou e goleou o Tocantinópolis. E na primeira fase haviam sido 14 jogos. Então o time estava com um total de 11 vitórias e 5 empates em 16 jogos. Estava invicto na Série D e o Retrô fez um grande jogo para cima do Manauara. Dominou, né, o time. Quando esteve ali um pouco atrás, conseguiu se defender bem e sair no contra-ataque. Conseguiu fazer seus gols. Dominou o jogo dentro da sua casa na Arena Pernambuco, estádio de Copa do Mundo, e vai com uma vantagem impressionante, muito importante para o jogo de volta, tá? Ainda temos o jogo de volta, o Manauara perdeu o jogo, mas ainda não está eliminado. Tá muito boa a situação pro Retrô, né? Agora, se o Retrô perde por 2 gols de diferença, lembrando que não tem gol fora de casa, tá? Se o Retrô perde por 4-2, é pênalti, tá? E o Manauara, a gente sabe que jogando em casa é um time muito forte, né? Empatou fora contra o Tocantinópolis e meteu 5 na volta, né? Então, não dá pra gente descartar esse time do Manauara, mas esse time do Retrô é muito bom, é um time que sabe fazer todas as fases dos jogos, né? Um time que sabe se defender bem, sabe fazer a transição defensiva bem, sabe fazer a transição ofensiva bem, é um time rápido também no contra-ataque. Então vai ser difícil demais, é o momento mais difícil da Série D pro Manauara, que é um time que chegou aqui invicto e agora pode deixar tudo a perder, né? Cara, futebol é maravilhoso por causa disso, cara. O time faz uma campanha excepcional, mas em um jogo pode botar tudo a perder, né? Então, no caso, esse jogo que perdeu por 2-0, né? Então era o grande favorito, um dos grandes favoritos ao acesso, e nesse momento tá numa situação dificílima, tá? Tá numa situação aí da beira da eliminação. O Retrô é bastante favorito agora para conquistar essa vaga nas quartas de final, né? Afinal de contas,
precisa perder por 3 gols de diferença para ser eliminado direto, e 2 gols de diferença ainda leva para os pênaltis. Lugar onde o Retrô já tem aí uma certa experiência nessa Série D, eliminou o América também, jogando fora de casa, né, contra o América. E, cara, aguentar a pressão da torcida do América nesse jogo de ida aqui foi complicado, né? No jogo de volta foi para os pênaltis e acabou passando. Todo mundo bateu muito bem os pênaltis no Retrô. Então, é um time, cara, que sem dúvida nenhuma é favorito agora. Passou a ser favorito, virou as chances, né? O Manauara chegou como favorito, decide em casa, mas o Retrô vai com uma vantagem muito boa. Mas não está resolvido. O Manauara é um time que já aplicou goleadas nessa Série D e tem condição de reverter. Porém, o Retrô agora tem favoritismo alto. Falando em alto, né? Altos e 13, um jogaço. Outro time que era um dos dois times favoritos ao acesso aqui, né? 2 bons times. O Altos, inclusive, veio da Série C, foi rebaixado para a Série D, né? Ano passado estava na Série C. E também começou a Série D já como um dos principais times favoritos ao acesso. O 13 fez uma boa campanha na Copa do Nordeste desse ano, né? E vem fazendo uma boa campanha na Série D também. Cara, que vitória espetacular fora de casa. Agora vai decidir no Amigão, né? Lá em João Pessoa. Então, assim, o 13, cara, encaminhou bem essa vaga também, tá? O Altos, desde o início da temporada, é um time que tem tido dificuldade de fazer gols, né? É um time que tem uma boa defesa. Reforçou para a Série D, né, o seu ataque, mas mesmo assim continua com esse problema de fazer gols em jogos assim mais parelhos, né? Em jogos onde enfrenta times mais da sua condição ali, mais do seu nível. E o 13, que já era o favorito nesse confronto aqui, agora é mais favorito ainda, né? O que acontece? Para o jogo de volta, o 13 tem a vantagem do empate, tá? O empate dá a vaga ao 13, se perder por um gol de diferença, né? O Altos devolver ali, né, a vitória por um gol de diferença, iremos para os pênaltis e o 13 só será eliminado em caso de derrota por 2 gols de diferença, tá? Obviamente, se o 13 vencer, pelo amor de Deus, não preciso nem falar, né? Você ama futebol, sabe do que eu tô falando. Então, é outro confronto aí, que esse aqui não foi surpreendente a vitória fora de casa, mas o favoritismo do 13 permanece, né? O favoritismo do 13 permanece. Já nesse aqui de cima que a gente analisou, virou favoritismo, né? O Retrô não era, passou a ser. Manaus e Iguatu. Cara, o Manaus vem fazendo uma Série D ali cambaleante, né? Foi na Bacia das Almas, se classificou na última rodada para segunda fase aqui, depois passou nos pênaltis diante do Maranhão, né? Também havia empatado em casa com o Maranhão, foi fora de casa, fez um jogo ali de defensivo, né? E segurou o 0-0 e mais uma vez empatou em casa no jogo de ida. Dá pra gente descartar o Manaus? Lógico que não. É um time que tá passando, tropeçando aos troncos e barrancos. Mas tá passando, né, meu irmão? Tá passando. O Iguatu, aqui na primeira fase, foi um time que também conseguiu um empate fora de casa. E teve não foi fácil não, tá? Eliminar a Jacuipense aqui nessa segunda fase. E agora, cara, o Iguatu vai ter que definir em casa, né? O Iguatu vai ter que vencer o Manaus. O Manaus é um time de investimento alto, tem um time interessante no papel, mas que não tá encaixando, né? Não tá encaixando nessa Série D. E é um time que vai para dar a vida, pelo menos a vontade o Manaus tem entregado, né? Então, pra mim, cara, esse jogo aqui é um muito leve favoritismo pro Iguatu por conta do mando de campo, né? Mas aquele 51% pro Iguatu a 49% pro Manaus, né? É a cara da decisão por pênaltis esse jogo aqui também, Iguatu e Manaus. Iguatu que fez um campeonato cearense decente, né? O Manaus vem fazendo uma Série D regular, tá? Não dá pra dizer que é ruim, tá aqui nas oitavas de final, não dá pra dizer que é excelente da forma como passou pelas fases, mas regular, né? Regular ali, não regular no seu futebol, mas assim, uma nota regular, né? Uma nota 6, 5 pra Série D do Manaus. Cara, Porto Velho surpreendeu demais o Itabaiana conquistando esse empate aqui. O Porto Velho, que meu irmão, que o Porto Velho tem feito, né, nessa temporada é brincadeira, tá? O time vai pra tentar a vaga nas quartas de final, vai ser difícil derrotar o Itabaiana, mas confesso que eu não assisti esse jogo, mas esse resultado aqui já é uma coisa surpreendente, né? O Itabaiana era favorito aqui nessa partida, e o Porto Velho tem condição de passar, tá? Agora com esse empate fora de casa, o time tem a condição de passar sim, porque não joga em casa. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis e quem vencer passa para as quartas de final. Esse aqui, cara, tá resolvido, né? Brasiliense resolveu já. Venceu por 4-1 Brasil de Pelotas fora de casa, agora vai resolver na Boca do Jacaré, protocolar, né? Perder por 4 gols de diferença para perder a vaga, 3 gols de diferença leva para os pênaltis. Cara, o Brasiliense passou, o Brasiliense está nas quartas de final, um time que já foi de primeira divisão, né? Lá em 2005, né? 2005
2005 ou 2006 o Brasiliense estava na primeira divisão do nosso futebol e está tentando aí voltar seus tempos áureos, né? O Brasiliense também foi semifinalista de Copa do Brasil, né, em 2007. Então aí é um time que está tentando voltar aos seus tempos áureos e passo a passo, né? Tá tentando primeiro subir para terceira divisão. E cara, já tá nas quartas de final, tá? O Brasiliense para mim não vai ser eliminado. Outro que para mim já tá classificado também, Maringá, né? Passa a ser o maior favorito ao acesso agora, já com a derrota aqui do Manauara. O Maringá passa a ser o principal time favorito ao acesso, tá? Não só a vaga, para mim essa vaga já tá resolvida. A Portuguesa não viu a cor da bola contra o Maringá jogando em casa. O Maringá agora vai decidir dentro da sua casa. E cara, mesmo nas quartas de final, que vai ser sorteio, tá? Lembrando que os confrontos das quartas de final... não, sorteio não, me desculpa. É porque eu quis dizer que não é definido, pré-definido, né? Chaveamento. Mas o time de melhor campanha vai pegar o time de pior campanha até aqui na Série D. Então, é um momento em que a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o confronto. Mas, independentemente, o Maringá é favorito, tá? Vai ter uma das melhores campanhas na Série D. Talvez fique com a melhor, com essa derrota aqui do Manauara. E o Maringá vai ser favorito para o acesso, mesmo nas quartas de final. Para mim, já se classificou para as quartas de final também. Inter de Limeira e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu arrancou um empate muito importante, tá? O Nova Iguaçu vem falando aqui, né? Vem fazendo uma temporada excelente, vice-campeão carioca, e vem conseguindo esses empates decisivos, né? Aqui no mata-mata da Série D, né? O Nova Iguaçu que venceu contra o Craque, depois conseguiu esse empate muito decisivo que deu a vaga dentro da sua casa. Mas agora vai jogar em casa precisando vencer a Inter, né? O empate foi fora de casa e vai precisar vencer a Inter de Limeira, né? O Nova Iguaçu vem fazendo uma excelente temporada e, cara, conquistar essa vaga nas quartas de final já seria gigante, né? Ficaria ali na boca do acesso para a Série C do ano que vem. Então o Nova Iguaçu é favorito nesse momento, tá? Era o favorito anteriormente, né? Por conta do futebol que vem jogando e por decidir em casa. Tem a melhor campanha, né? Não é à toa que decide em casa. Então é favorito sim para passar. O Anápolis, cara, não vou dizer que o Anápolis já passou, né? Não vou dizer. Para mim já era o favorito, né? Mas essa vitória fora de casa aqui já encaminha bastante a vaga. Mas, cara, o Cianorte tem condição de devolver 1-0 e de repente passar nos pênaltis. É um confronto que ainda tá aberto, mas com favoritismo amplo agora pro Anápolis, cara. Então, olha, como eu falei, as quartas de final vão ser definidas assim, né? E só para deixar bem explicado para você, a melhor campanha da primeira fase foi do Manauara, né? Fez 34 pontos. Aí se a gente vier aqui embaixo, vai ver o 13 fez 31 e o Brasiliense fez 32, Nova Iguaçu fez 31, Maringá fez 32. Então a gente vai continuar somando os pontos como se fossem pontos corridos aqui, né? Por exemplo, Manauara fez 4 pontos na segunda fase, né? Então ele tá com 38 pontos somados, né? Aí, vamos ver, o 13 fez 4 pontos também. Então, o 13 foi ali a 35 pontos, né? Enquanto o Manauara tá com 38, né? 38 pontos para o Manauara, né? Até aqui. Aí a gente vai ver ali, ó, o Maringá. Vamos ver o Maringá. O Maringá fez mais 6 pontos. Mais 6 pontos o Maringá. O Maringá tava com 32, não é isso? O Maringá tava com 32. Então, foi mais 6, foi a 38. Então, empatou já aqui com o Manauara na melhor campanha, né? Já empatou com o Manauara com a melhor campanha. Digamos que o Manauara passe, tá? Digamos que o Manauara devolva para o Retrô. O Manauara vai fazer mais 3 pontos, né? Porque perdeu aqui, então ainda tá com 38. Se ele vencer, ele vai a 41, tá? E estará nas quartas de final, vamos supor. Mas o Maringá, que estava com 38, ele já está com esses 41 pontos. Então, se ele empatar com a Portuguesa aqui, vai a 42 e já faz a melhor campanha para as quartas de final. Então ele vai ficar aqui como melhor campanha, né? O Maringá vai pegar a 8ª melhor campanha nesse esquema que eu falei, tá? Os times trazem a pontuação das outras fases, da segunda fase das oitavas de final e somam com a primeira fase, tá? Assim que é feito as campanhas das quartas de final para definir os confrontos, beleza? Então vamos esperar aí certinho, já as quartas de final estarão definidas e caraca, eu tô muito ansioso para isso. Então é isso aí, cara. Lá no final de semana a gente vai ter os jogos de volta, né? Vamos falar sobre esses jogos também, obviamente. Então você tem que se inscrever aqui no canal. Depois que os jogos acabarem no final de semana, vamos falar sobre os 8 classificados. E, meu irmão, os 8 classificados para as quartas de final. E aí o bicho vai pegar. É final, né? São 4 finais na Série D, porque quem passar está na Série C 2025, então se inscreve no canal para ver tudo isso bem de perto aqui no Torcedorismo. Deixa sua curtida nesse vídeo, me ajuda demais. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!